que não tem esse entendimento, né, de quem é Deus, a gente percebe o quão importante nós conhecermos de fato, porque a pessoa está atribulada, está passando por uma situação difícil, e a forma dela se relacionar com Deus, naquele momento de crise, ela está, na mente dela, ela criou um Deus que não é o Deus da palavra. Então, parece que a tribulação ainda fica pior. Eu fui aconselhar uma pessoa, uns 15 dias atrás, e eu desafiei essa pessoa, uma pessoa cristã, não é da nossa denominação, e eu desafiei essa pessoa, eu falei, você precisa urgentemente conhecer a Deus. Porque o que você está me falando a respeito de Deus, né, todos esses seus questionamentos diante das suas lutas, que você tem passado, e como Deus está agindo diante disso tudo, não é o Deus das Escrituras. Não é assim que Deus se revela. Por isso, se sinta nesta manhã privilegiado por Deus se revelar a cada um de nós. Hoje nós vamos estudar o atributo independência e autossuficiência de Deus. Vamos abrir Êxodo 3:14, nosso texto base. Êxodo 3. O número da lição é a 11. A independência e a autossuficiência de Deus, Êxodo 3:14. 3. Eu falo sotaque mineiro, né? O meu genro fica me gozando. Ele fala 6. Ele que eu falo assim, 6, 3. Mas foi assim que eu aprendi, irmãos, eu não consigo mudar. Êxodo 3:14. Vamos ler todos juntos. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e enviou aos outros. Vamos orar. Senhor, Deus grandioso, poderoso, Tu que tens o domínio e o poder em Tuas mãos, a Ti a nossa adoração nesta manhã. Nos aquieta, Pai, diante dos Teus pés. Nossos pensamentos, muitas vezes, ó Deus, nos boicotam. Estamos na casa do Senhor, diante do banquete que o Senhor tem para nós. E ficamos, Pai, distraídos, pensando em coisas vãs, preocupados com o que aconteceu ou com o nosso amanhã. Mas rogamos que nesta hora o Senhor, com Teu grande poder e misericórdia, graça, amor, faz com que possamos prestar atenção, entendermos, vivermos o que temos aprendido, que possamos amadurecer na fé, deixarmos de sermos crianças espirituais, que todo o tempo necessita do leite, mas que possamos conhecer, aprofundar nesse conhecimento e vivermos, ó Deus, o que temos conhecido. Nos dá essa graça, Senhor, nos ajude nessa caminhada, porque o Senhor tem falado conosco. Transforma, Senhor, a nossa vida. Que o pecado não nos distancie de Ti, que os vícios, os prazeres desse mundo, Senhor, não nos tire da Tua presença, ó Pai, mas que possamos confessar, abandonar e viver o que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, esses dois atributos, né, eles vão primeiramente nos apresentar a respeito da independência, ou seja, a seidade. Quem já ouviu esse atributo? Me fale. Quem já tinha ouvido esse atributo? Levante. Só o Renan? Pois eu confesso a vocês que se eu ouvir, eu não lembro. Não lembro de ter estudado sobre a independência e a seidade, o ser de Deus. Mudando o termo, né? De repente, se eu falar, nós já estudamos sobre o ser de Deus, a gente vai levantar as mãos, né? Mas com esse termo, essa terminologia, a seidade, eu nunca tinha ouvido. E a autossuficiência de Deus. Por que será que é importante nós estudarmos a respeito desses assuntos? Primeiro, nós temos que ter a segurança, né, o conhecimento que Deus não tem origem.
Qual de vocês já foram surpreendidos por uma criança para chegar para você e dizer assim: papai, mamãe, quem criou Deus? Às vezes até um adulto faz essa pergunta para a gente. Porque como criaturas, a gente tem o entendimento que tudo é criado. Não Deus. Nós vamos estudar nessa manhã, que Ele não tem origem. Ele é autoexistente, a fonte de toda a vida. Para nossa mente limitada, é difícil de compreensão. Só Deus pode fazer compreender esse atributo. Mas ele é importante que você saiba que é dessa forma. Deus é a fonte de toda a vida e que é total e plenamente suficiente em si mesmo. Isso é um tapa na cara de muita gente, dizer que Deus ele é suficiente em si mesmo e que não precisa de nós. Deus não precisa de nós para nada, irmãos. Vira e mexe, a gente ouve aí um coach ou um pastor, né, falando, alegre o coração de Deus, precisa da sua adoração, Deus precisa de você, Deus não precisa de nós. Deus nos usa porque Ele é bom. Ele estende a sua graça, o teu amor até nós. E nos usa, e é maravilhoso poder ser usado por Ele. Nos sentimos vivos, nos sentimos plenos, quando podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Mas saiba que Ele é autoexistente, Ele é pleno em si mesmo, e Ele tem prazer em abençoar abundantemente toda a sua criação. Aprender esses atributos também faz com que nós confiemos no Senhor em todas as circunstâncias da vida, sabendo que Ele consumará a obra que Ele iniciou. Deus tem um propósito para cada um de nós como suas criaturas. E aquilo que Ele começou em nossas vidas, Ele cumprirá, Ele concluirá. Essa semana até repostei para algumas das irmãs uma pequena palavra a respeito que Deus, Ele não está preocupado com o que fazemos para Ele, mas como somos para Ele. Né? A nossa vida com Ele, mais do que o que a gente faz. Porque quando a gente não faz, parece a gente se sente como se estivesse em débito com Deus. E aí a forma do nosso fazer para Deus acaba sendo como se fosse uma obrigação, algo pesado. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Que era a preocupação dessa jovem que eu comentei com vocês. A preocupação dela era ser castigada por Deus, numa situação que ela estava vivendo. Eu falei, não faça com essa motivação, faça por amor a Deus, se torna mais leve a vida. Deus não precisa de nós, mas Deus nos chama a servi-lo, e tem que ser com alegria, com amor, com gratidão, sabendo que Deus pode nos usar, mas poderia ser outra pessoa, esse privilégio, mas Deus escolheu a nós, e isso tem que ser um motivo de muita alegria para nós. Precisamos entender que Deus é autoexistente e tem em si mesmo a fonte de toda existência, de toda vida. Ele é pleno, Ele é totalmente suficiente em si mesmo para fazer tudo o que a sua vontade determinar. Tem aquele versículo, agindo Deus, quem me impedirá? Demonstrando o seu amor, a sua generosidade abundante por todas as suas criaturas, especialmente pelo ser humano, tanto em assuntos materiais, quanto em assuntos espirituais. E diante desse conhecimento, isso nos fortalece para enfrentarmos todo tipo de heresia, que se tornou muito popular no meio evangélico, principalmente a barganha com Deus. É aquela ideia de que se eu der dinheiro, ou se eu tenho dinheiro, ou se eu tenho saúde, ou se está tudo bem na minha vida, está tudo bem em relação a Deus. Não vá por esse parâmetro. Muitas vezes você pode estar passando por lutas, por enfermidade, e estar bem com Deus. As lutas e as enfermidades não é um castigo de Deus sobre você. São situações que Deus permite que nós passemos muitas vezes, fortalecer a nossa fé, nos tornar pessoas mais maduras, mais conscientes, mais gratas, trabalhar no nosso coração.
E essa barganha, às vezes, também, a gente acha que Deus precisa do nosso dízimo, Deus precisa da nossa oferta. Ele não precisa. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Mas Ele nos exorta que quando nós não dizimamos, Malaquias 3:8, nós estamos roubando o Senhor. Deus é dono de tudo. A entrega dos dízimos é uma demonstração de fé, não uma barganha. Por isso, a importância de nós, quando servimos ao Senhor, dizimamos na casa do Senhor, nós entendermos que servimos um Deus, que é o Senhor do universo, é o Deus de todas as riquezas. E isso vai trazer em nós o quê? Generosidade. No servir, no contribuir, no ajudar. Deus não precisa de nós. Quando nós recusamos num chamado de Deus, aquilo que Deus está nos chamando a fazer, e o nosso coração endurecido, nega, Deus levanta outro. Mas a obra dele é feita. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, e a pessoa ficou chateada comigo. Então significa que eu não tenho importância? Mas é a verdade. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele é conosco, Ele nos fortalece. Mas quando nós recusamos esse chamado, a obra dele não para. A igreja dele não para. E que possamos ter esse entendimento para fazer o ID do Senhor, para entendermos e conhecermos o Deus que nós servimos. Por isso que eu digo que tem muita gente que está na igreja e não conhece a Deus. Porque até a gente fez na hora de servir a Deus, achando que Deus precisa. Deus não precisa. Ele nos privilegia em podermos servi-lo. Vamos agora aqui para a nossa lição. Eu dei uma breve introdução aqui pela lição do professor, que eu achei muito interessante, para clarear esse assunto. Aqui na introdução de vocês, eu queria ler só alguns versículos, onde o Senhor se revela em João 8. Abre aí a palavra do Senhor, João 8. Jesus falando quem Ele era. João 8. 53 a 59. Jesus cita o Velho Testamento para explicar os seus discípulos, as pessoas que estavam com ele, quem ele era. Quem ele é, na verdade. Preste atenção. Na indagação, é uma indagação bem grande, como é no capítulo 8, que Jesus defendendo a sua missão, a sua autoridade diante daqueles que o questionavam. E aí ele diz o seguinte: és maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Indagaram para ele. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Os judeus questionaram Jesus. Aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. É uma característica de quem conhece a Deus, não é? Guarda a palavra dele. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós lemos lá em Êxodo 3:4, o próprio Deus se revelando a Moisés. Moisés perguntou o nome dele, ele falou, eu sou. E aqui Jesus se declarando, eu sou. Então, os judeus, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Percebam aqui que esses homens, eles achavam que conheciam a Deus. Mas Jesus disse para eles:
né? Vós não o tendes conhecido. É importante nós nos atentarmos para a palavra de Deus. Será que realmente eu conheço a Deus? Ou será que eu estou me enganando domingo após domingo? Vou para a igreja, mas fico distraído, devagando nos meus pensamentos, nas minhas preocupações, não me atento com a palavra, saio da igreja, ou até às vezes preste atenção, mas sai da igreja, não vive ela, e aquele conhecimento cai no esquecimento. Esses judeus aqui, Jesus os chama de mentirosos, porque eles não conheciam a Deus e nem guardavam a sua palavra. Jesus também, João 5, ainda em João, quando eu peço vocês para lerem vários versículos, eu só lembro da minha mãe, toda vez, porque ela não gosta de ficar para lá e para cá na Bíblia. Mas como é tudo em João, viu, mãe? Abre aí, mãe, tua Bíblia. Ou então falo para ela, mãe, diz ela que fica tonta. Eu falei, então a senhora só preste atenção, só ouça. João 5, 26. Esse tema é um tema abstrato. Se eu não contextualizar na palavra para vocês, vocês podem não compreendê-lo. Então, eu tenho que deixar bem, bem sólido esse conhecimento, para que vocês compreendam e coloquem na vida de vocês, gerando, como eu disse, né, gratidão, gerando generosidade em servir ao Senhor com alegria e a segurança desse Deus que é autossuficiente e tem todas as coisas em suas mãos. João 5, 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus sempre existiu. Repito mais uma vez, Jesus não passou a existir em Maria. Jesus sempre existiu. A Trindade estava presente na criação, a Trindade em Gênesis, a Trindade está presente nos nossos dias, a Trindade está presente no livro de Apocalipse, em toda a Escritura, e nós estudamos nessa revista ainda sobre a Trindade. Quem faltou, depois dá novamente aí uma olhada, ou você que esteve, estude novamente. Mais uma leitura, João ainda, João 11, 25. João 11, 25. Vamos ler todos juntos, vamos lá? João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. A nossa também confissão de fé de Westminster diz, Deus tem toda a vida, glória, bondade, bênção em si e de si mesmo. Ele é todo suficiente em si e para si, não tendo necessidade de quaisquer criatura que trouxe à existência, nem derivando qualquer glória deles, mas somente manifestando sua própria glória, em, por e para e sobre eles. Ele é a única fonte de todos os seres, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Principalmente, irmãos, a dificuldade de nós entendermos a autossuficiência de Deus, o ser de Deus, é porque nós fomos criados com uma educação focada no ser humano, na importância do ser humano, como se o ser humano fosse o centro de todas as coisas. Essa educação faz com que nós, muitas vezes, não aceitamos um estudo como esse, ou até mesmo ignoramos, tipo, sei, mas isso não faz diferença nenhuma na minha vida. E aí a gente começa a ouvir as pessoas colocando a sua esperança em homens, em si mesmo. Eu faço, eu aconteço, eu sei, eu corro atrás, o eu em evidência. Uma lição como essa é para que nós tiremos nossos olhos de nós e coloquemos no ser de Deus, quem de fato Ele é. Ponto 1, a seidade de Deus. Quando se fala esse termo, a seidade de Deus, está falando sobre o ser de Deus. Ele é absolutamente independente de todas as outras coisas. Ele é autoexistente. Esse atributo é chamado a seidade de Deus. Calvino disse,
Nada é mais característico de Deus do que a eternidade e a autoexistência, isto é, a existência de si mesmo. Deus não tem pai, não tem mãe, não tem origem, não tem fonte. O Deus Trino não deriva a sua vida de uma fonte externa, mas é a fonte de todo ser e de toda vida fora de si mesmo. Então, Deus não tem uma origem. Não adianta a gente querer entender o que não é a verdade. Ele não passou a existir. Por isso que a gente tem dificuldade, até para explicar para uma criança. Porque tudo foi criado por ele, mas ele mesmo sempre existiu. Luciana, eu não compreendo. Só creia. Porque essa é a verdade. A palavra diz assim. A independência de Deus é vista em seu nome, o Senhor, né, o nome que ele se deu, para explicar. Como Deus explicou, seu nome significa eu sou. Uma declaração de sua existência eterna e independente. Cristo disse também, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Também encontramos essa verdade quando discutimos a vitalidade de Deus. O Senhor não só está vivo, mas tem vida em si mesmo. Tanto Cristo como o Espírito são a vida. Todas as três pessoas da Trindade participam da seidade de Deus. Então, toda fonte de vida, de força, de poder, a fonte do amor, está em Deus. Ele é do ser dele. Não está nele. Ele é essência. A seidade de Deus, ou seja, o ser de Deus, não significa que ele causa a si mesmo, o que seria um absurdo ideológico, como se ele pudesse ser antes e depois de si mesmo. Em vez disso, a seidade significa que Deus não tem causa, não precisa de nada, e é a primeira causa de tudo. Como a Escritura ensina, Deus é o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o começo, o fim, a fonte da qual as criaturas existem, para quem todas elas existem. Olha esse ponto, que interessante. Nenhuma criatura pode acrescentar qualquer benefício ao seu Criador. Então, não é o fato de nós o adorarmos, né, servirmos Ele, que nós estamos acrescentando algo a Deus. Não. Ele é, independente de nós. Isso nos beneficia. Tudo o que a gente faz ao Senhor, quem é beneficiado somos nós mesmos. Quando nós o adoramos, quando nós o servimos, quando nós o louvamos, quando nós somos obedientes à sua palavra, Deus não vai se tornar mais poderoso, mais grandioso por isso. Ele é o que Ele é e sempre será. Agora, nós somos mudados. Nós passamos a ser, quando nós obedecemos a palavra, quando nós servimos ao Senhor, nós somos cheios, né, um coração mais grato, um coração mais santo, um coração com um propósito mais vívido em nossa mente, é a razão da nossa existência. Aí ele diz aqui, né, na nossa lição, não são nossas ofertas e dádivas a Deus, todas vêm dele, foi Ele quem nos deu. O próprio culto bíblico, ao contrário de muitos cultos pagãos, não tem a intenção de satisfazer as necessidades de Deus. Então, quando nós nos reunimos, né, é nós que somos beneficiados no ajuntamento solene para cultuarmos esse Deus maravilhoso. O benefício é nosso. Quando nós recusamos de cultuar o Senhor, que é nós que perdemos esse momento maravilhoso. Mas aí a lição nossa faz uma pergunta bem interessante. Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é apenas útil a si mesmo, ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos teus caminhos? Foi a indagação que está lá em Jó 22, 2-3. E aí a lição responde: nossa obediência não acrescenta nada à sua glória essencial, nem nosso pecado a diminui. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão? O apóstolo Paulo diz:
Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Então, até mesmo quando nós pecamos, isso não diminui a glória de Deus. O prejuízo é nosso. Nós que somos prejudicados com os nossos pecados, porque Deus, Ele é santo. E se vivemos uma vida de pecado, nós nos distanciamos desse Deus. Imagine, a tomada é a fonte de energia, né? Vou usar um exemplo bem muito simples, para carregar um celular. E o celular, quando está descarregando, quanto mais distante a gente estiver dessa tomada, mais a possibilidade desse celular se apagar, morrer, né? Não ter utilidade. Plugados em Deus, que é a fonte do amor, a fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte de todas as virtudes que nós precisamos. E quanto mais distante nós estamos dessa fonte, nós vamos morrendo espiritualmente, como pessoas, né? Nós vamos nos afastando daquele que tem tudo que nós precisamos, de tudo que nós buscamos. E o pecado, ele vai nos distanciando, né, dessa fonte que é o Senhor. Então, finalizamos aqui a primeira parte sobre a seidade de Deus, né, o ser de Deus e o fato dele ser absolutamente independente de todas as outras coisas, ele é autoexistente. Acho que está claro até aqui, irmãos? Podemos passar para o próximo atributo? A suficiência de Deus. Eles se correlacionam, né? Por isso que eles colocaram em uma lição só. A seidade de Deus se correlaciona com a suficiência, o atributo que descreve Deus como a fonte transbordante. Olha só, ele não só é a fonte, mas transborda todo o bem. E de acordo com as palavras da Confissão Belga, existe uma plenitude infinita de bondade, glória em Deus. Willard disse: a suficiência de Deus em toda a sua suficiência, ou toda a sua suficiência, é a sua plenitude divina, em virtude da qual ele tem a suficiência em si mesmo para responder a todos os seus próprios fins, o que inclui prover para todos os que também têm sua dependência dele. Ele é o manancial de águas vivas. Ou seja, ele é tão transbordante que ele tem o suficiente para ele e para nós, para aqueles que o buscam. Imagine um local transbordante de água, né? Muita água. Tem água suficiente para aquele lugar, aquele manancial nunca seque. Então, ele tem água suficiente para si mesmo, mas também para todos que vão até ali beber. Por mais que muitos bebam daquela fonte, ela não se esgota, ela é sempre transbordante. É assim que a lição está aqui nos apresentando o nosso Deus. Um manancial de águas vivas, e não somente como Jesus falou para aquela mulher, uma água que vai matar a nossa sede temporal, mas vai matar a sede da nossa alma, que vai nos trazer contentamento, vai nos trazer quietude, paz, para vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Davi pronunciou uma das mais belas declarações da suficiência de Deus quando Israel voluntariamente ofereceu uma enorme quantidade de ouro, prata, materiais. Davi ali estava extremamente feliz, querendo ofertar ao Senhor. E o Senhor se agrada quando nós queremos ofertar, nós queremos expressar a nossa gratidão, seja com culto, né? A gente viu aí o diácono Júnior e a Lília ofertando ao Senhor um culto de gratidão. Isso é reconhecimento, Deus gosta, isso é lindo diante do Senhor. E aqui Davi, eles estavam muito felizes, querendo entregar a Deus recursos, prata, ouro, em gratidão ao Senhor pelo que a vitória que Deus tinha dado a eles. Mas Davi faz uma declaração muito importante. Ele tem o entendimento de que toda riqueza, toda glória pertence a Deus. Então, ele não estava entregando, tipo, é meu e eu estou te dando. Ele estava entregando a Deus por gratidão, mas ele sabia que tudo pertencia a ele mesmo. E aí ele diz assim, então, isso trouxe ao coração de Davi humildade,
e não aquela coisa da soberba, né, de se autogloriar-se. E aí ele diz assim: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. A oração de Davi é uma declaração magnífica, de que Deus tem todo o bem em si mesmo, e o possui no mais alto grau. Então, esse entendimento, né, de que todas as riquezas pertencem ao Senhor, faz com que nós entendamos que aquilo que nós temos, por mais simples que seja, ou mais grandioso, né, que Deus nos deu, uma casa, um carro, nossos bens, a nossa família, foi Deus quem nos deu. Isso faz com que nós nos dispomos mais. Quando a gente abre a porta da nossa casa para receber a igreja do Senhor, é o entendimento que, se nós temos aquela casa, foi Deus quem nos deu. Então, qual o problema de eu abrir e receber a igreja do Senhor? Quando eu entendo que o carro que Deus me deu para ir e vir, não é, com segurança, com conforto, a minha família, também é para servir ao Senhor, isso faz com que eu me disponha a ajudar, de repente, de alguma forma com o meu carro, e assim com tudo que eu tenho. A gente entender que o que Deus nos deu não é meu, mas é fruto do meu suor. Até para você ter esse suor, foi Deus que te deu esse suor. Né? Para você ter esse trabalho, ter essas habilidades, tudo é dele. E possamos ter esse coração generoso e pedir a Deus esse coração generoso. Outro ponto que ele trata aqui sobre a suficiência de Deus é o seu senhorio, como mostra em 1 Crônicas 29, que é um aspecto, né, da sua suficiência. A suficiência de que tudo é dele, a suficiência de que ele é Senhor de todas as coisas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mais uma declaração aí de Davi. Então, Davi tinha o entendimento que as riquezas pertenciam a Deus. Então, aquele momento de doação, de entrega, Senhor, isso é teu. Né? O Senhor me deu muitas coisas. Toma, ofertando com muita alegria. Também o entendimento do senhorio, que Deus é o Senhor de todas as coisas. As teorias que alegam que Deus aceita fazer trocas com seus adoradores, por exemplo, né, quando nós, Senhor, estou passando por dificuldade, eu sou dizimista, e fica brigando com Deus, né, como se Deus tivesse obrigação. Teve uma pessoa que eu conheço, que estava passando por uma dificuldade muito grande financeiramente, e arrumou um emprego, e essa pessoa decidiu que durante 3 meses, o salário integral dessa pessoa, ela ia ofertar ao Senhor, na igreja. Uma decisão da pessoa. Deus não pede isso. O problema foi a motivação para isso. Porque o entendimento dessa pessoa era que, uma vez que eu entregar esses 3 meses, vou passar muita dificuldade, né? Até questionei essa pessoa por que dessa atitude, já que estava vivendo à base de doações. Falei, você tem que ser sábio, prudente, as pessoas estão te ajudando, agora você, não, mas é um voto que eu fiz com Deus, enfim. O problema é que a motivação era, uma vez que eu entrego, Deus vai me dar 1000 vezes mais. E o 1000 vezes mais não apareceu. Aí a pessoa hoje está como? Decepcionada com Deus. Frustrada. E aí você vê multidões de pessoas frustradas com Deus. E quando você pergunta por que estão frustradas com Deus, porque creram no que Deus nunca prometeu, nunca pediu. Fizeram o que a Bíblia não pede para fazer. Deus não tem obrigação de fazer barganha com ninguém. Deus poderia ter abençoado 1000 vezes mais? Poderia, se Ele quisesse. Ele não quis. Glória a Deus por isso. Irmã, eu quero esse mês ofertar tanto para Deus. Glória a Deus, oferte. Mas oferte com gratidão, entendendo que tudo que você tem vem da parte do Senhor.
Não oferte por motivações erradas. Não dizime por motivações erradas. Sonda teu coração. Eu cito muito a questão do dinheiro, porque dinheiro é algo sensível. Sensível a todas as pessoas. Vou dizer todos os crentes, vou dizer todas as pessoas. Não é? Pode mexer com tudo, mas quando mexe com dinheiro, aí, né, o negócio é mais sensível. Mas quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, é porque temos essa consciência que tudo é dele e que ele é o Senhor de todas as coisas. O Criador, aí ele diz aqui, ele também é o Criador, sempre doador em todos os seus relacionamentos com suas criaturas. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Esse Deus grandioso, autossuficiente, que nós temos estudado aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é tão verdadeiro no reino espiritual da salvação, quanto no mundo físico. Quer precisamos do novo nascimento ou sabedoria, para sermos pacientes, para nos alegrarmos no meio da provação da nossa fé. Deus é a fonte do qual todo bem emana, consequentemente, toda a glória pertence a Ele. Então, o autor está dizendo aqui, você, como tudo vem dEle, suponhamos que você tem percebido que você está uma pessoa dura de coração. Você percebe que teu amor tem esfriado. Seu amor tem esfriado para com Deus, tem esfriado para com as pessoas. Você está indiferente à dor humana. Você está indiferente em ver os perdidos. Insensível. Você tem percebido isso? Vá à fonte do amor. Vá aos pés do Senhor. E fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor é a fonte do amor. Enche de amor no meu coração, pela minha família, pelos perdidos, pela tua obra, pela tua igreja. De repente você percebe que você está uma pessoa impaciente, brigando com todo mundo. E briga com o menino, e chuta os animais, enfim, você está impaciente. Tem lá suas motivações. Mas você percebeu, vá à fonte de toda a paciência. Vá à fonte de toda a sabedoria, de todas as virtudes de Deus, emana, é transbordante. Por que você vai continuar assim, sendo que você tem acesso direto a esse Deus maravilhoso, conquistado por Jesus com alto preço, preço de sangue, justamente para que você pudesse ter acesso a essa fonte. Você está se tornando, de repente, uma pessoa depressiva, fugiu. Não está feliz com as coisas. Insatisfeita. Você está uma pessoa insatisfeita, nada está bom para você. Vá à fonte do contentamento. Ontem eu trabalhei isso com as mulheres na casa da Laíse. Sermos contentes com a simplicidade da nossa vida. De repente você está achando sua vida entediada. Todo dia a mesma coisa. Todo dia eu como a mesma coisa. Todo dia eu vou para as mesmas coisas. Conversar com as mesmas pessoas. Você está entediado disso. Vá à fonte do contentamento. Peça ao Senhor. Senhor, me dá alegria. A alegria que vem do Senhor. Para enxergar a minha casa com gratidão. Enxergar a minha família com gratidão, enxergar os meus amigos com gratidão, enxergar a tua igreja. Tem pessoas que entram aqui tão insatisfeitas, tão chateadas com tudo e com todos, senta no banco, não canta, não lê a Bíblia, insatisfeita, descontente, vem porque se não vir, Deus vai me punir, já está tudo ruim, com a punição de Deus, aí pronto, acabou de vez, deixa eu ir lá. Não adora. Esse foi um ponto ontem que eu tratei com os nossos adolescentes. Desafiei eles a sentarem aqui na frente. Falei, adolescente, se é para sair de casa, que vale a pena. Vão lá para frente da igreja, vão cantar, abrir a boca, cantar a voz que Deus deu a vocês. Abrir a Bíblia, ler, aprender de Deus, crescer no conhecimento de Deus. Mas isso serve para todos nós, irmãos. Serve para mim.
É uma busca contínua, uma busca incansável até o dia que Deus nos levar. Ir a essa fonte, Jesus nos deu esse caminho, né? Deus, esse acesso. Aqui também ele traz uma situação interessante, que ele fala o seguinte, no último parágrafo aí da página 40. Devemos discordar daqueles que alegam que se Deus é amor, ele precisa de algo ou de alguém para amar. Portanto, nesse sentido, Deus precisa do mundo e do ser humano. Na verdade, o amor de Deus é realizado sem nós. Pois Deus desfruta do seu eterno amor nos relacionamentos não criados do Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ama a si mesmo. Todo o seu amor por suas criaturas é dado livremente. No entanto, Deus usa sua liberdade absoluta para servir aos necessitados e salvar os pecadores. Ele nos suporta pacientemente. Ele anda conosco. Através de nossas tristezas e habita conosco no tempo e no espaço. Isso é um testemunho da sua infinita bondade. Olha a grandiosidade da bondade desse Deus. E mesmo nas nossas tolices, nas nossas insatisfações, na forma como lidamos com as coisas, esse Deus amoroso, ele anda conosco e ele habita conosco. Isso é promessa. Se é promessa, se cumpre. Diferente lá do que eu falei, né? Que muitos aí estão barganhando com Deus, o que Deus nunca prometeu, nunca falou. Deus nos chama sim a ofertar, Deus nos chama sim a ser dizimistas, chega até chamar de ladrões, não é? Vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas. O Senhor nos chama a esse compromisso. Mesmo e apesar de sermos como somos, Ele anda conosco, Ele habita conosco, porque Ele é bom. Então, a gente encerra a parte da suficiência de Deus, né? Tudo é dEle, tudo que existe é dEle, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas e doador desse relacionamento nosso com eles. Vamos para a nossa conclusão. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Embora esses termos, como aceidade, independência e suficiência, não façam parte do nosso vocabulário, que usamos costumeiramente para nos referir a Deus, a doutrina bíblica expressa por essas palavras é estimulante e consoladora. Por que é estimulante? Aprendermos acerca da aceidade e autossuficiência de Deus. Por que é estimulante? Porque mostra que Deus é o dono de todas as coisas, não tem necessidades. Ele nos concede livremente, por pura bondade, aquilo de que precisamos para a nossa vida e para o nosso ministério. E aí eu faço um parêntese, quando ele diz aqui, Ele concede livremente aquilo que precisamos. O que você precisa, Deus tem te dado? Você consegue respirar? Você tem comido? Você tem dormido? O que está te faltando? Porque às vezes a gente quer o que é para o nosso luxo, né? Às vezes Deus não vai dar muitas coisas que a gente pede, mas o que a gente precisa, Ele nos dá. Você vai ter a sua água para beber, de repente você não vai ter a comida que você gostaria de comer, mas tem a comida na sua casa. De repente pode não ter abundante, mas tem a comida no seu lar, senão você não estaria vivo. Então o Senhor, Ele é o doador, Ele nos concede livremente, pela bondade dEle, o que precisamos para a nossa vida e também para o nosso ministério. Todos nós aqui, todos vocês têm um chamado diante de Deus. Todos vocês têm. Algo que Deus os chama a fazer. Às vezes é muito simples o que Deus te chama a fazer. E você talvez não esteja dando o devido valor. Dê valor àquilo que Deus te chamou a fazer. Seja orar, seja visitar, seja contribuir. Dê valor. Faça de bom coração.
grata ao Senhor por poder ser usado por Ele. Também é estimulante porque nos mostra que nas piores circunstâncias, como pobreza extrema, perseguição religiosa, Deus nos ensina a olhar para o futuro, para a consumação dos séculos, sabendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que palavra oportuna para os nossos dias. Possamos olhar para o Senhor, crendo que a nossa esperança está nele. Até aquele dia que nos espera, que nos aguarda, é maravilhoso, irmãos. Que isso possa encher nosso coração de fé e de esperança. Aplicação. Levado ao coração o conhecimento dessas doutrinas, nos capacita a adorar a Deus com grande alegria e a confiar nele quando as nossas circunstâncias são sombrias e desencorajadoras. Se não tivéssemos nenhuma perspectiva terrena, exceto o sofrimento e a morte, poderíamos nos alegrar no Senhor, nossa salvação e força. Ou seja, mesmo que tudo faltasse para nós, situação mais extrema, ainda assim, podemos sim nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa salvação e força. Segunda aplicação, o Senhor é a nossa suficiência no ministério. Jesus, Ele proveu tudo que os seus discípulos precisavam. Aqui ele cita um exemplo de quando eles vão descansar, né, e muita gente os acompanhou, e ele não teria dinheiro suficiente para todo mundo, para sustentar, mas não faltou o pão àquelas pessoas. No ministério, a nossa suficiência vem de Deus. Ponto 3. A suficiência de Deus pode encher os crentes em Cristo de esperança, enquanto antecipam sua futura herança, com um rei cuja riqueza é inimaginável. Deus predestinou os eleitos para desfrutar das riquezas da sua glória. Em Cristo nós somos ricos, irmãos. Nós somos filhos do Rei. O Senhor já antecipa essa abundância de paz, de alegria, de contentamento. Ele já antecipa isso em nosso coração. Esse é motivo de nós nos alegrarmos. Ele já nos dá essa plenitude. Embora suportemos as injúrias dos ímpios e soframos a pobreza temporal, já somos ricos em Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nos séculos vindouros, Deus mostrará a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo. Então Deus será tudo em todos, para Cristo e sua igreja. Quanto mais os cristãos crerem nessas promessas, mais serão cheios de alegria, paz e esperança. Eles têm Deus, e Ele é suficiente. O Senhor é suficiente para nós. E aí você, meu irmão? Será que nós temos buscado nessa fonte tudo o que precisamos? Ou estamos confiando na força do nosso braço? Feche seus olhos, esteja abrindo seu coração a Deus, diante dos seus medos diários. Não sei o que te assombra, mas confessa ao Senhor, peça a Ele que te ajude a confiar, te ajude nessa caminhada, porque como nós estudamos, Ele anda conosco e Ele habita conosco, nós não estamos sozinhos. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe e te sustenta diariamente, porque Ele é bom. Pede a Deus primeiramente um coração grato e reconhecedor de tudo que Ele tem feito por você. E depois peça ao Senhor que aquilo que tem faltado, que Ele esteja suprindo segundo a vontade dEle. De repente está faltando amor na sua vida. De repente está faltando paz. De repente você ainda está sendo envergonhado pelo pecado. De repente tem algo na sua vida que precisa urgentemente ser tirado. Da sua vida, da sua casa, da sua família. Peça ao Senhor graça. Ó Senhor, humildemente, Pai, nós, diante da Tua grandeza, nos chegamos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por meio dEle, Pai, podemos nos achegar a Ti, confiando que de Ti vem tudo o que precisamos. Nesse momento, ó Deus, dos altos céus, seja derramado sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. O maná que só o Senhor tem para nós, nosso coração. Que é, ó Deus, obedecermos a Tua palavra que temos aprendido. Que Teu Santo Espírito seja fluir neste lugar, Senhor.
nos ajudando, ó Deus, a enxergar o quão bom o Senhor é conosco. Nos dá um coração grato. Nos dá um coração, ó Deus, contente pelo que somos e pelo que temos. Tira do nosso coração, Pai, desejos e vontades que não venham da parte do Senhor, que são fruto da nossa carne egoísta. Tem misericórdia de nós, Senhor. E também nos dá um coração generoso, Senhor, para servir ao Senhor, para servir a Tua igreja, para servir ao próximo.